boa tarde, boa noite. A você, nosso ouvinte. Eu sou a Nicole, tenho 15 anos e estou no segundo ano do ensino médio, no colégio no Chapecó. Olá, ouvintes. Eu sou a Emily, eu tenho 16 anos e eu também estou no ensino médio no colégio no Chapecó. E é com muito prazer que damos abertura ao segundo episódio do Colégio UnoCast. Aqui, esperamos ser palco para diversos temas de interesse, tanto nosso quanto seu. Lembrando que dessa vez, eu e Emily fomos contempladas, mas cada episódio contará com mediadores diversos, pois temos uma rotatividade de equipe. O tema desse segundo podcast é limite do humor e a liberdade de expressão. E é claro que a gente não tá sozinha, né? Para estruturar nossos debates, trazemos sempre convidados que tenham experiência na área. Estamos aqui hoje com o Roberto Panarotto e gostaríamos que você falasse um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, de como é que as suas experiências se relacionam com o tema que a gente está tratando hoje. Legal, muito obrigado pelo convite. O humor, para mim, ele aparece muito cedo na minha vida, porque foi uma forma que eu encontrei de me colocar dentro dos espaços que existiam no colégio, por exemplo. Então, eu nunca fui muito eu sempre fui um guri muito tímido e introspectivo, e eu vi no humor uma oportunidade de efetivar algumas características ligadas também às artes, ao teatro e tudo mais. Então, o humor aparece na minha vida assim de maneira muito precoce, eu diria. Então, eu tinha 10, 11 anos, eu já fazia peças de teatro. Eu morria de vergonha, era extremamente tímido, mas, ao mesmo tempo, eu via nesses meios uma oportunidade de me sobressair de alguma forma em relação a coisas que eu gostava e que me interessava. Então, era eu que escrevia as peças de teatro, era eu que reunia o pessoal, ensaiava, e muitas delas tinham como tema essas características do humor, porque eu via no humor uma facilidade de se aproximar das pessoas, né, do que ficar tentando fazer um drama ou algo do gênero. Em 91, a gente monta uma banda, que chama Banda Repolho, e aí a gente dá sequência nessa mesma linha de raciocínio, trabalhando o humor como tema das músicas e tudo mais. A Banda Repolho tem mais de 30 anos, né? E em 2001, daí eu e o meu irmão, que também é guitarrista da Banda Repolho, a gente monta um outro projeto musical que chama Irmãos Panarotto, que também trabalha com essas questões do humor. A diferença é que o humor da Banda Repolho ele é um humor mais solto, mais livre, e o humor que a gente faz com os Irmãos Panarotto é um pouco mais sarcástico, irônico, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, o humor, assim, ele tá na minha vida, assim, e vem de características relacionadas ao meu pai, principalmente, que era uma pessoa muito bem-humorada, e assim por diante. Uhum. E como é que você enxerga o humor, assim, pensando no respeito, né? Você acha que é possível ter humor e ter respeito ao mesmo tempo? Essa pergunta ela é bem complexa, assim, porque, na verdade, o humor ele é um pouco o desrespeito. Quando você faz uma piada ou quando você brinca com alguma situação, de uma forma ou outra você cria uma situação e nessas situações, às vezes, você acaba atingindo uma ou outra pessoa. Uhum. E vai muito de como a pessoa se vê dentro disso também. Porque isso que eu falo de desrespeito também é uma forma, às vezes, de aproximar. O humor, ele também tem essa característica de ajudar a curar as coisas, né? Porque quando você sabe rir de si mesmo, você ajuda numa superação, por exemplo, de algum tipo de problema que num primeiro momento ele é intocável ou algo do gênero, assim. Vou citar um exemplo um pouco abstrato em relação a isso, mas, por exemplo, com a Banda Repolho, a gente brinca com ritmos musicais. De que maneira isso pode ofender as pessoas? Então, a gente está brincando com o sertanejo, com o rock, com o funk, o baile funk, né? Uhum. Com o rap, com o hip hop, e a gente vai brincando, assim, em todas as esferas musicais. Já aconteceu, por exemplo, da gente estar num show e vinha um cara do reggae dizer, mas
por que vocês estão tirando sarro do reggae? Ou veio um cara que gosta de heavy metal e dizer, mas por que vocês estão tirando sarro do heavy metal? E para a gente isso de brincar, né, trabalhar com essas questões rítmicas, ele passa por uma coisa que faz parte da gente também, né? Porque para mim brincar com alguma coisa eu preciso conhecer, né, esse universo que eu estou exercendo enquanto brincadeira, ou enquanto provocação e assim por diante. Então a palavra humor, assim, ela atinge várias esferas, né? Assim, é difícil, o bacana talvez seja justamente isso, é que tu tá falando de uma palavra que ela é muito abrangente, né? Eu posso me referir ao humor como um bom humor. E eu posso me referir ao humor como algo preconceituoso. Então, eu estou falando de formas completamente diferentes a partir de um elemento que é muito parecido, assim. Então, por exemplo, eu mesmo comecei a usar o humor, né, a exemplo do que eu estava comentando, como uma forma de me destacar de alguma forma dentro de um grupo onde eu talvez seria ridicularizado ou talvez até sofreria bullying, por Quando você exemplo. foi a minoria, você tentou se sobressair usando o humor, porque ele acaba atacando, entre aspas, né? Acaba atacando outra parte. Então, seria uma coisa que, ao mesmo tempo que ela tá te incluindo ali, ela tá talvez excluindo outras pessoas ou não. Enfim, o humor é uma coisa abrangente, você quer dizer, né? Isso. Eu não coloco muito... Eu entendo que o humor, em alguns momentos, ele ataca as pessoas. Principalmente quando elas se sentem agredidas, às vezes por uma fala, por uma situação, etc. Mas um pouco da função do humor é essa, né? A função do humor, ele tem esse aspecto provocativo, né? Ele tem um aspecto político, ele tem um aspecto de você fazer com que as coisas se modificam, que tirem um pouco as pessoas de uma zona de conforto, por exemplo. Então, tem vários, né, pessoas que defendem características do humor dentro daquilo que, inclusive, se estabelece hoje como profissão, por exemplo. Uhum. Uma coisa é eu estar brincando, você está brincando, e talvez a tua mãe ou algum familiar, alguma coisa assim. Outra coisa é, por exemplo, o humorista. Então, por exemplo, onde é que está o limite do humor do humorista, por exemplo? Exato. Né? Então, tu está falando de coisas que são bem diferentes. Uma coisa é eu aqui num programa de rádio, né, num podcast, tá falando algumas situações, tá colocando algumas questões. Outra coisa é a gente num informal conversando, ou brincando, ou rindo sobre alguma coisa, né? Uhum. E outra coisa é o humorista no palco, né? Porque ali é o trabalho dele, ele é o personagem. Uhum. Então é isso aí. Só queria dizer que aqui é um espaço muito aberto para discussões, então fiquem tranquilos quanto às perguntas e respostas. Para contextualizarmos nossos ouvintes, gostaria de pedir: qual a importância da liberdade de expressão na sociedade atual? Então, a gente teve durante muito tempo uma censura instituída, né? Essa censura instituída, mesmo terminando o regime militar em 1985, se eu não me engano, a censura ela ainda perdurou por algum tempo, né? E aí se fala muito sobre essa questão da liberdade de expressão e como que a censura interfere nessa necessidade que as pessoas têm de se expressar, né? Então, por exemplo, atualmente eu vejo muito essa censura vindo até de meios de comunicação. Porque o problema é que a gente, quando está discutindo alguma coisa aqui de maneira informal, é uma questão, mas quando você está gravando algo, quando esse algo vai para a internet, quando esse algo vai estar ao acesso de todo mundo, a questão é o que está sendo dito e como está sendo dito. Então, eu entendo que a liberdade de expressão, ela sim deve existir. Eu acho que as artes são um bom exemplo para a gente entender esses comportamentos, né? É um bom exemplo para que a gente discuta as mais diferentes possibilidades. Acho que a gente deve ter cada vez mais uma liberdade de se falar todo e qualquer assunto. Mas eu acho que tem limites. E esses limites, ele está, às vezes, numa faixa etária ou num local, no ambiente onde você está, em como você se expressa.
em como você trabalha com essas questões, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer um palavrão. E a gente sabe que no dia a dia o palavrão ele é comum em Sim. todas as escalas, inclusive nas escalas mais jovens. Mas aqui eu estou num programa de rádio, ou eu estou num evento que não permite esse tipo de situação, ou eu estou num evento que não tem uma categorização, por exemplo, de idade, né? Como, por exemplo, acontece com os shows de humor, né? Stand-up, no caso. Isso. Ou Instagram, enfim. A questão é que o digital, ele parece que uniformizou tudo, né? Então, por exemplo, os próprios espetáculos de humor, os stand-ups, etc., eles muitas vezes são recortados. Quando eles são recortados e vão para a internet, eles estão atingindo todo mundo. E aí, sim, mas no palco, o humorista ele tem que ter liberdade para falar o que ele pensa, como ele pensa, exercer o tipo de humor que ele se propõe a fazer. Mas na internet, não. Então, aí é que eu acho que começa a vir esses poréns, né? De como que tu usa isso, aonde tu usa e de que maneira você tenta fazer com que essa democratização ela atinja todo mundo. Porque a hora que eu digo, não, você não pode falar, eu estou te impedindo um direito que é uma liberdade que você tem. Sua, sim. O teu direito de ir e vir, de se expressar e assim por diante. As artes, de uma forma geral, elas têm uma função porque elas movimentam a sociedade, né? Elas fazem com que as coisas sejam vistas em perspectivas diferentes. Então, o artista, ele tem o dever de promover esse tipo de provocação, de ser irônico, né? De fazer com que as pessoas parem para pensar, que elas interpretem. Então, por exemplo, quando o artista ele está no palco, ele está exercendo a sua função, ele não é o ser humano ali, ele é o personagem. Seja qual for a forma de arte. Porque, por exemplo, as pessoas dizem, mas o músico tal falou tal coisa. Sim, mas se ele estiver no palco, ele é um personagem. E aquele personagem está muitas vezes fazendo uma provocação. Então ele pode, no caso. Eu acredito que sim. Tá. Volto a dizer, eu acho que tem limites para algumas coisas. A gente mesmo, por exemplo, com a banda, né, que foi um exemplo que eu citei, hoje é bem comum nos nossos shows irem crianças. Porque a gente toca em horários diferentes e muitas vezes pessoas da nossa idade levam os filhos. Então é diferente. A gente entende que naquele momento, com um público diferente, algum tipo de brincadeira ou algum tipo de expressão a gente acaba filtrando, por exemplo. Mas naturalmente o que a gente faz tem o palavrão, tem a provocação, tem essas diferentes relações. Então vai muito desse acordo que é feito, né, entre as partes para que aquilo aconteça dentro de determinados espaços. Mas a liberdade de expressão, ao meu entender, ela tem que existir em todas as esferas. Porque hoje, por exemplo, tem um olhar relacionado a certos assuntos que não devem ser discutidos, por exemplo, em ambiente escolar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as coisas não só elas têm que ser discutidas no ambiente escolar, como elas têm que ser discutidas em casa. Porque aquela criança hoje, de 7, 8, 10 anos, ela está tendo acesso através da internet de muitas coisas. E se não for os pais, as pessoas a orientar, quem que vai ser? Né? Ela vai criar uma ideia formada por aquilo que ela vê dentro das redes sociais, aquilo que ela vê na internet, né? Nas mídias, no caso. É isso que o senhor quer dizer? Isso, e muitas vezes vem até de amizades, e essas percepções, às vezes, elas são distorcidas. Então, é preferível que você tenha uma orientação de um professor, ou de um pai, ou, enfim, dos pais, né, de uma forma geral, porque os assuntos, eles estão aí, as pessoas estão tendo acesso, e cada vez mais a gente tem que discutir essa pluralidade, né, digamos assim, em relação a toda e qualquer coisa. Não vou citar um exemplo específico, mas eu acho que as coisas como um todo, elas devem ser discutidas. Tá. Então, acho que o senhor já conseguiu responder até a segunda questão, né? Que é qual é a relação entre humor e liberdade de expressão. O senhor já conseguiu dizer muito bem, né? Então, a gente tem que ter, sim, essa liberdade de expressão. E tudo bem, isso dentro do humor vai ter, né? Porque o humor é uma liberdade de expressão, é essa arte de se expressar, de dizer, né? Então, é uma arte.
E eu acho que conseguiu contemplar bem. Mas se o senhor quiser comentar. Deixa eu só fazer uma citação. Eu trouxe algumas anotações aqui. Tem uma frase muito antiga que é em latim, me fugiu a palavra. Uma frase muito antiga que é em latim, que ela diz: o humor, ele corrige-se os costumes rindo-se deles. Em latim eu não vou ler porque eu vou parecer ridículo aqui tentando ler em latim, mas eu acho que é uma frase muito interessante da gente entender, porque quando a gente sabe rir das coisas, a gente também lida com as coisas de uma maneira mais leve, né? Então, em muitos momentos se fala muito dessa questão do humor como um problema e não com o humor como uma solução, né? Uhum. E as coisas, elas podem vir à tona dessa maneira, assim. Tem um escritor que eu gosto bastante que se chama Franz Kafka, e que tudo que ele escrevia no início do século passado, ele escrevia em tom de humor, mas brincando com situações que para ele eram muito difíceis de lidar. Com o passar do tempo, as interpretações que se atribuíram a ele trouxeram uma percepção muito profunda do ser humano. Porque quando ele fala, ele é o autor da Metamorfose, né? Que é aquele personagem que num certo dia ele acorda e ele se transformou numa barata, ou num inseto, né? Que as pessoas comumente dizem. Mas isso aconteceu de verdade ou ele estava se sentindo mal a ponto de se comparar com um inseto? Olha a diferença. E quando ele lia essas coisas em voz alta, era o sentimento dele. Porque eles tinham o costume de se reunir, às vezes, em bares e coisa e tal. E ele contava isso quase como se fosse uma piada. Porque ele achava engraçado, assim, a pessoa acordou e, de repente, ela se transformou num inseto. Olha que engraçado. Mas com o passar do tempo foi se entendendo, principalmente também com o desenvolvimento da psicologia, que isso que ele estava relatando ali era um sentimento. Ele se sentir um inseto, uma coisa ruim, no caso. Isso. Então, era a forma com que ele tinha de se expressar, né? Naturalmente, o humor, ele também muda de características com o passar dos anos. Por exemplo, vou voltar a citar o exemplo da banda. Eu entendo que tem brincadeiras que a gente faz ali que hoje elas podem ser mal interpretadas, entende? Então, é normal. É uma banda que tem mais de 30 anos. Durante um tempo, eu trabalhei também num programa de televisão. Durante 5 ou 6 anos, eu era o repórter, apresentador, essas coisas todas. E eu usava, que chamava Voo do Morcego, o nome do programa, e era um programa de entretenimento. E eu usava muito o humor como característica. E eu tenho não existe muito pouca coisa sobre o programa. Mas eu tenho certeza que muitas coisas que foram feitas ali hoje talvez seriam canceladas, porque era outra época. Isso é bem importante de entender. Uma dos programas que ainda existe, que estão no ar, que inclusive fui eu que passei as fitas para o fã-clube dos Mamonas Assassinas, é o especial dos Mamonas Assassinas. Porque eles estiveram em Chapecó, fazendo um show em 95, 96, a data eu não lembro direito. E a gente passou um dia com eles, brincando, rindo, entrevistando, etc. E como era um programa de entretenimento, rolou um lance bem, bem livre, assim, bem solto. O humor dos Mamonas Assassinas hoje seria um humor cancelado, se eles estivessem na ativa, né, digamos assim. Então, tanto que quando eles colocam esses programas no ar, eles colocam uma observação, dizendo algumas coisas que estão sendo ditas nesse momento respeitam um tempo da história. Né? Reproduzir essas coisas nos dias de hoje, daí me parece um pouco complicado. Sim. Porque a gente evolui enquanto humanidade, né? A gente não pode ficar preso numa coisa que foi dita há 20, 30 anos atrás, como se aquilo fosse, como se o ser humano fosse aquela única verdade, né? O ser humano, ele vai evoluindo. Aquilo que vocês são hoje com 15, 16 anos, falando nesse programa, ele vai se desdobrar com o passar do tempo, né? E daqui a 20, 30 anos, quando vocês observarem as opiniões que vocês emitiram aqui, talvez vocês discordem. E possivelmente vão discordar, porque o ser humano é essa metamorfose, né? É essa mudança constante, né?
Até que ponto o humor pode ser considerado ofensivo? Existem limites éticos e morais que devem ser considerados? Então, eu acho que um pouco disso que eu estava falando já abordava um pouco essas questões, assim. Eu vou fazer a pergunta para vocês, assim, vocês acham que o humor tem que ter limite? Como você falou, né? Quando o humorista tá no palco, ele tá sendo um personagem lá. Então, ele tem uma certa liberdade. Agora, depende do ambiente, depende do lugar, isso interfere muito. Então, o limite, eu acho que, dependendo do lugar, deve ser respeitado. Eu também acho. Acho que, por mais que tenha essa liberdade de expressão, aonde você tá expressando isso? Você tá realmente fazendo isso pra... Ah, legal, eu acho isso e eu quero falar. Eu tenho esse direito. Mas será que quem tá ouvindo vai se sentir bem com isso? Por exemplo, uma criança ouvindo stand-up adulto, né? Tem tudo que é tipo de coisa no stand-up adulto. Só que Então, daí ela tá deslocada, né? ela tá deslocada, exatamente. Então, assim, acho que sim, tem limites éticos e eu acho que eles devem ser respeitados sempre. Então, tudo bem você falar, tudo bem você ter o teu humor. Assim como vocês estiveram falando da tua banda e tal, mas tem que cuidar bastante aonde você tá expressando isso. Então, eu vou complementar também falando sobre um pouquinho sobre isso, porque assim, toda vez que você exerce o humor como uma característica ou como um estilo, você está naturalmente questionando, criticando, ridicularizando, satirizando, né, alguma coisa. Então, durante muito tempo, lá nos períodos mais antigos, do Platão, do Aristóteles, tudo que vinha do humor era considerado algo negativo, porque o humor ele era sempre uma representação ou do cara que tinha algum problema físico, ou o cara que estava tropeçando, caindo, sempre em situações bufas, né, que se chamava. Então o humor ele foi se transformando, mas ainda hoje, quando a gente fala ou faz o humor, ele sempre se refere a alguma coisa. E talvez esse alguém ou esse alguma coisa se sinta ofendido quando você lida, por exemplo, com religião, ou com questões identitárias, ou questões de gênero, e por aí afora. Assim. Então, durante muito tempo isso foi engraçado, era caricato, isso estava na televisão, isso era transmitido, né? Tinha um programa da década de 80 que eram os Trapalhões, que eles trabalhavam esses estereótipos de forma totalmente caricatural. E eles estavam o tempo todo se referindo ou ao negro, ou ao homossexual, ou a questão até do uso de drogas, porque eles falavam muito dessa questão da bebida, etc., enfim, ou nordestino, né, se referiam ao nordestino. Na época, a gente assistia isso e entendia isso como natural, porque talvez não estivesse dentro... Nós não fôssemos o alvo da piada. Mas a questão é muito clara, né? Nós estamos aqui numa sala e tem 8, 10 pessoas. E aí 9 estão rindo da pessoa que é diferente. É legal? Nem sempre, né? Sim. Entende? Então, essa discussão ela é uma discussão muito ampla, assim. Então, eu estou tentando trazer alguns pontos de vista, não tentando classificar o que é certo, o que é errado, sabe? Mas é entender que o humor, ele depende um pouco disso, né? Eu trago aqui uma outra fala do Antônio Abujanra. Era um apresentador de um programa desses de televisão no canal Cultura, um cara que vem do teatro, foi ator de televisão e tudo mais, e tinha uma frase que ele dizia: sem crueldade não existe humor. Olha como é provocativo. Ou seja, o humor por si só ele vai naturalmente ser cruel com alguma situação ou com alguém, né? Então, a questão é como lidar com isso, né? Viu que eu falei do humor do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista da superação, e agora eu estou falando um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da pessoa se irritar com aquilo, né? De colégio também tinha aquela coisa dos apelidos, né? Quando você dá o apelido para alguém, muitas vezes esse apelido é por causa de alguma característica da pessoa, e aquilo permanece. Quando a pessoa dá bola para o apelido, é que o apelido realmente pega, porque ela se irrita e as pessoas continuam provocando. Principalmente o humor,
ele tá ligado a, tipo assim, ele vai se estender, ele vai ficar se alguém se irritar, no caso, esse tipo de humor, no caso. E isso como provocação, e mesmo nos meios artísticos, né? Porque, por exemplo, se eu fizer uma música e eu brincar com certa situação e as pessoas entenderem, isso é legal, ou é engraçado, ou não é engraçado, e deu, ok. Mas se as pessoas começarem a levantar bandeira e dizer que esse tipo de humor é preconceituoso, e não sei o quê, ou não sei o quê, não sei o quê, daqui a pouco aquilo só atrai o olhar, né? A gente estava falando de liberdade de expressão e recentemente foram censurados alguns livros, inclusive aqui em Chapecó, no ensino médio. Eu vi. No Rio Grande do Sul também. E são livros que falam palavrões, né? Mas as crianças, Ok, mas vocês já estão no ensino médio. E o palavrão, ele é uma constante na vida das pessoas, seja às vezes em casa, inclusive. Claro. Então, e ali, naquele espaço que é o livro, o artista, ele está exercendo a função do personagem, da provocação. Então, o palavrão, ele faz parte daquele universo. Senão, não existe conflito, né? E se não existe conflito, não vai ter literatura, não vai ter cinema, porque tu vai assistir um filme que não acontece nada, que ninguém... Entende? A provocação, ela é parte de um estado de espírito que acontece a partir das artes para que a gente possa discutir essas coisas, né? Certo. Então, ainda bem que a gente continuou nesse ponto, né? E partindo disso, como é que a gente consegue equilibrar o direito à liberdade de expressão, que é essa coisa de eu posso publicar um livro que tenha palavrão, com a responsabilidade social de evitar discursos de ódio, preconceito, discriminação. Então, assim, por exemplo, vou tentar dar uma explicada melhor. Por exemplo, assim, eu publiquei o meu livro e o meu livro ofende uma minoria. Você acha que... Como é que a gente pode equilibrar isso? Então, eu acho que... Lógico, há casos e casos, mas assim, eu não sei se o livro ele ofende a minoria ou se ele coloca aquilo em observação. Entende? Porque às vezes quando você fala de um determinado problema, você não está dizendo que você concorda com aquilo, né? O escritor, ele não é um assassino quando ele escreve algo sobre assassinato. Ele exerce essa função. E quando ele traz isso para a história, mesmo que muitas pessoas encaram como entretenimento, né? Um filme de suspense ou terror mesmo, né? Ou livros, né? Que sejam. Tem essa característica da provocação também, de você entender que isso é parte do jogo ou de uma necessidade que as pessoas têm de se expressar. Então, eu acho que enquanto arte, você tem que ter esse nível de liberdade. E volto a dizer, se criaram classificações de que para qual público né? Então, essas classificações, elas são importantes, né? Porque daí talvez esse tipo de livro, ou de filme, ou de assunto, ou de exposição, ou de show, ou de stand-up, ou de programa de televisão, ele não seja para certas idades, né? E aí você tem um nível de controle a partir do momento que você estabelece essas questões, né? Porque você traz isso para uma organização, né? Mas as artes, elas devem existir e elas devem tratar dos mais diferentes assuntos, né? Eu acho que tudo isso ele é pertinente ao escritor, ao autor, ao cineasta, entende? Então, assim, tem que ter um limite artístico nesse sentido. Eu acho que não. As pessoas elas têm que ter liberdade de escrever. Sim, você pode dizer, não, isso eu não quero ver, eu não quero ler isso não me interessa. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Por exemplo, eu não gosto muito de filme de guerra, e nem filme de humor, inclusive. Então, eu evito ver filme de humor. Eu evito ver filme de guerra. Porque eu acho a guerra uma coisa insana, uma coisa totalmente nonsense, né? E eu tenho dificuldade, às vezes, até de entender algumas coisas que estão acontecendo ali, porque aquilo tudo me parece algo tão surreal, né? A gente pode sentar e discutir por que eu vou estar agredindo as outras pessoas, né? Então, eu sou totalmente favorável a esse tipo de perspectiva, né? Independente de onde que vem a discussão, né? E as artes, elas fomentam essas discussões. Então, eu acho que elas devem tocar nos assuntos, né?
De novo, tem a questão da internet. O problema aqui ele é a internet. Porque a internet, ele homogeneiza tudo. Como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Né? Então, é muito fácil, por exemplo, eu estar lendo um livro, eu recorto um trecho e digo, meu Deus, olha o que esse autor está falando. A hora que eu faço isso, eu dou visibilidade. Só para aquilo ali, não tá mostrando exato tudo que o livro tá mostrando. O contexto e tudo mais. O que aconteceu agora com esse escritor gaúcho, que foi censurado nas escolas, foi isso. Eles simplesmente despertaram o olhar para o livro, e o livro nunca vendeu tanto quanto se não tivesse sido feito esse tipo de movimentação contrária, né? Porque o ser humano, ele é curioso. A curiosidade, ela é algo que é próprio do ser humano. Eu tinha um amigo que ele falava isso, ele dizia assim, quando ele queria que os filhos lessem certos livros, ele apontava para a estante e ele dizia, ó, esse livro aqui não é para ti, porque tem um assunto aqui que você não pode ler. Dava 2, 3 dias, ele ia lá ver, o livro estava mexido. Daí, lógico que ele fazia isso e apontava para livros que tinham a ver com o interesse, com a evolução, com a idade que a criança estava, né? Mas por que a criança se interessava? Curiosidade. Porque era proibido, entende? Então, a curiosidade, ela é algo que está no ser humano. Então, toda vez que tu disser, veja, olha, e os meios, e a internet, ela faz muito isso. O algoritmo, ele faz muito isso. Ou ele manipula esse tipo de informação. Entende? Então, assim, esse jogo de verdades absolutas e de questões e questões, assim, contestáveis em relação a opiniões, etc., ele é parte de um algoritmo. E esse algoritmo que ele determina isso para que as pessoas discutam e brigam, porque é o princípio, né? O princípio da briga, da discussão, da confusão, ele atrai, ele dá audiência, né? Sim. Então, entenda que muitas vezes esse tipo de recurso ele é usado de forma totalmente proposital. Eu acho que você já trouxe bem exemplificado o papel dos comediantes e dos humoristas, mas eles, os comediantes, no caso, têm alguma responsabilidade moral ao abordar temas sensíveis? Eu acho que não. Eu acho que eles têm que ter liberdade de abordar os temas sensíveis. Porque quando você aborda esses temas ditos como sensíveis, eles não necessariamente são sensíveis para todo mundo. E aí, de novo, vem essa questão dessa classificação. Se você quer ver, você vê. Se você não quer ver, você não vê. Mas, assim, eu lembro que tem... isso tá na história também, né? Tem um livro do Platão, que é a Farmácia de Platão, que ele diz... não toma medicamento, né? Vou traduzir de uma forma atual, né? Lógico que ele não ia dizer dessa forma. Mas, tipo assim, a melhor forma de você curar alguma dor é você se entender dentro daquele universo, né? Eu lembro que há um tempo atrás tinha um site que ele... Por exemplo, você ia lá e dizia assim, acho que eu estou com depressão. Então, ele sugeria livros que abordavam essa temática, por exemplo. Então, quando você lê ou vê um filme ou assiste algo que mostra que outras pessoas também têm isso que você está sentindo, ele ajuda a você corrigir. Então, eu acho que esses assuntos sensíveis, nesse sentido, eles devem ser abordados. E volto a dizer, os filmes, os livros, as músicas, elas devem tratar dessas coisas, porque a arte é uma forma de você tratar, de você se tratar, né? Fazendo um paralelo a isso que eu citei do Platão, você não precisa se entupir de medicamento quando você dá vazão para os teus sentimentos, para a tua dor, para aquilo que te incomoda, ou ouvindo uma música, ou assistindo um filme, né? Ou utilizando as artes como ferramenta de fuga, que foi o que aconteceu agora, por exemplo, na pandemia, né? As pessoas se viram trancadas dentro de casa, um nível de convivência que não existia entre as famílias, e talvez a melhor forma de dar vazão para isso tudo foi acessar as artes, ou a música, o filme, literatura, e assim por diante.
Então, acho que você também já falou, né, de como as plataformas digitais e as redes sociais têm influenciado a maneira como o humor é percebido e compartilhado, né? Então, essa coisa de você mostrar, olha, isso tá acontecendo e tal. Acho que ficou bem perceptível já a resposta. Elas devem intervir para regular ou censurar determinados tipos de humor? Você acha que as plataformas digitais devem censurar tipos de humor? A plataforma digital, ela já censura. Ela censura. Ela censura tudo. Ela censura uma palavra, uma expressão. Tu tá assistindo um podcast, daí o cara vai falar sobre tal assunto, ele não pode falar tal palavra, porque senão vai ser desmonetizado, que eles dizem, né? Na verdade, isso é uma forma de censura. Daí ou aparece o bip, ou eles cortam a expressão, né? Então, eu acho que essa censura, ela voltou de uma forma velada a acontecer a partir dessas relações com os algoritmos. Muito em função disso que eu comentei, né? Que a internet, ela virou meio que um território sem lei. Então, me parece que existe uma tentativa de controle desse tipo de situação, de assunto, de imagem, né? Hoje você vê, tá acessando o Instagram, alguma coisa assim, às vezes tem uma imagem coberta, né? Então, isso é uma forma de censura. Eu sou a favor, eu sou contra a censura, mas eu acho que tem que ter alguns limites. Isso para mim é claro também. Porque é um lugar que todo mundo tem acesso, até mesmo crianças e tudo mais. Então, eu acho que vem muito desse nível de percepção, entende? Eu sou a favor da poesia, por exemplo, tem poesia e a poesia ela usa, por exemplo, questões sexuais ou falando de palavrão desde que o mundo é mundo, né? Mas eu sou contra você ir declamar uma poesia dessa para as crianças, por exemplo. Mas eu acho que existem espaços onde algumas pessoas queiram ver ou ouvir ou acessar esse tipo de conteúdo, né? Assim, eu acho que acontece por exemplo, há um tempo atrás aconteceu com os museus, né? Os museus, tem alguns museus de arte que eles expõem, por exemplo, os corpos das pessoas, etc. E daqui a pouco você fotografar aquilo, jogar na internet, isso que para mim é o problema. Estar lá no museu é o lugar dele, né? Tu pega todo o período renascentista, por exemplo, ele é um período muito rico culturalmente e ele exibe corpos sem roupa, né? Mas eles têm que estar no museu. Em que medida a censura ou a restrição do humor pode afetar a criatividade e a inovação na comédia? Existe um equilíbrio a ser alcançado entre a liberdade de expressão e a proteção contra discursos prejudiciais? Eu acho que isso vem muito de quem executa, né? Eu acho que as pessoas que fazem, né, que exercem essas profissões, elas devem saber até onde elas vão, o que elas estão falando, em quais espaços elas estão falando. E me parece que existe uma consciência hoje das classes artísticas em relação a isso. Eu volto a dizer, em muitos momentos é a internet que tira do contexto. As pessoas tiram do contexto. E tudo que tu tira do contexto ou que tu recorta, ele pode virar qualquer coisa. Isso no cinema a gente entende como montagem e manipulação de informação. Porque a montagem do filme, ela é uma manipulação para que você sinta algo. Para que você sinta vontade de dar risada, ou medo, ou adrenalina, etc. Quer dizer, a montagem, ela é isso. É o momento que você pega aquele monte de cenas soltas e você dá um ritmo para ela e esse ritmo causa algo nas pessoas, né? Então, existe essa consciência. A questão é que eu acho ruim quando isso cai numa censura ou numa necessidade de manipular essas questões. Mas, assim, a gente já viveu períodos da censura em relação, por exemplo, à música na década de 70. Teve um período bem violento, inclusive, em relação a isso. E isso nunca foi um impedimento para que os artistas se manifestassem. Então, a censura, ela provoca o artista a pensar coisas diferentes. De novo, eu acho que não deve existir a censura, mas a censura, ela provoca. Então, esse senso que eu posso me proporcionar enquanto percepção do que eu posso dizer, até onde eu posso ir, ele também pode ser esse elemento que me instiga a me tornar mais criativo.
Porque daqui a pouco, vamos lá, eu estou fazendo uma fala num determinado local e eu vou usar um tipo de expressão. Eu posso usar outros tantos tipos de expressão. Eu posso sugerir certas coisas, né? Tem livros, principalmente livros infantis, que me parece que eles brincam muito com esse tipo de situação, né? Um dos primeiros livros, por exemplo, a trazer a criança para um aspecto de linha de raciocínio é Alice no País das Maravilhas. Tu olha hoje, ele parece um livro adulto, mas a real é que, dependendo da idade que você lê, você vê coisas diferentes. Você entende aquilo de uma forma diferente. Então, isso é um olhar muito inteligente de quem escreveu, né? Ou de quem escreve, ou de quem pensa as artes, porque ele pode, no contexto X, provocar um nível de reflexão, tu lê daqui 10 anos, ele te provoca outro tipo de reflexão, e assim sucessivamente. Então, de novo, eu acho que não deve existir a censura, mas a censura não é algo que impede as pessoas... a censura não é algo que impede as pessoas de serem mais criativas. Na verdade, instiga, né? Como você falou, até porque, por exemplo, a época que tinha ditadura militar e que as pessoas não podiam comentar sobre como estava o momento do Brasil e tal, mas ainda assim existiam as sátiras, ainda assim existiam os quadrinhos, e as pessoas, nada disso impedia as pessoas de estarem publicando músicas, por exemplo, que estivessem criticando o governo da época, né? E hoje você fala de uma forma muito global, né? Eu citei, por exemplo, o exemplo do Alice no País das Maravilhas, mas tem vários outros exemplos. A Alice no País das Maravilhas, ele é um livro de humor, né? Uhum. Só que tem coisas que hoje a gente não entende, porque ele ficou muito para trás. Ele falava de determinados momentos da história, né? E ele se referia a certas situações que aconteciam naquele período vitoriano, por exemplo. Mas a hora que eu trago isso para outros aspectos, eu posso desdobrar isso de outras maneiras, né? Então, uma coisa também que eu sempre falo para os meus alunos, quando você vai ler uma obra, é muito importante você entender o contexto. É importante você saber a época que isso foi feito, o ano, o que estava acontecendo em termos políticos, sociais, econômicos, o que o autor estava vivendo. Não é regra. A obra você pode ler ela da forma que você quiser, né? Depois que o autor publica, ela é tua, e você tem o direito à liberdade de interpretação. Mas quando você faz esse exercício, você se aproxima de uma realidade, do que se quer dizer, do que se pensou, por que se escreveu aquilo. E aí você vai naturalmente avaliar as coisas de uma maneira muito mais profunda. E aí isso é um outro problema que eu acho das pessoas de uma forma geral. Além delas recortarem as coisas, além delas jogarem isso para qualquer coisa, elas deixam as discussões muito rasas. Elas entram muito na lógica do isso pode, isso não pode. Porque isso meu filho nunca vai fazer, porque isso meu filho nunca vai ver, né? Eu escuto muitos pais de amigos falando esse tipo de coisa e quando acontece isso eu só dou risada. Eu nem discuto, porque a criança, o jovem, quando ele se descobrir ou quando ele descobrir essas coisas, é ele que vai ter o discernimento do que ele quer, de como ele quer se comportar, do que ele quer ser, de como ele quer viver. E não os pais, né? Os pais acabam e aí às vezes os pais não entendem, né? Mas a real é que quando você cria uma outra pessoa, essa pessoa ela tem esse livre-arbítrio. Então, se eu estou falando de livre-arbítrio, eu estou falando disso e dessa liberdade para que todo mundo tenha esse nível de liberdade, né? Para pensar, para discutir, para falar, para questionar, para ter curiosidade, para querer experimentar certas coisas, né? Acho que tudo isso é parte de um universo. E o humor é muito bacana por isso. Porque o humor ele está em todas essas esferas, né? O humor ele tem essa característica muito ampla. O humor ele tem muitas definições. O humor em cada época ele é visto de forma diferente. O humor ele pode ser político, ele pode ser nonsense, ele pode ser agressivo e ele pode ser infantil, numa piada infantil, inocente. Então tudo isso é parte do humor, tudo isso é humor, né? E tudo isso é parte do universo que a gente vive. A gente não é uma coisa só, né? A gente é a soma dessas coisas. Então, assim como a gente se multiplica a partir daquilo que a gente acredita e a gente se descobre nas coisas que contrapõem o que a gente acredita e evolui a partir disso,
eu acho que o humor ele tem que ser visto dessa forma. Ele tem que ser visto com liberdade. Ele tem que ser visto com esse tipo de perspectiva, né? Porque julgar é fácil. Difícil é você estar ali fazendo e tentando... E ser julgado com aquilo que você faz, aquilo que você vive, aquilo que você gosta de estar fazendo, né? Então, eu acho que deu pra entender muito bem, né? Eu acho que dá pra fechar agora com essas perguntas. Acho que deu pra entender bem essa coisa do humor, de tipo... Ok, legal, acho que você não gosta disso aqui, mas é só você não ver. Eu posso falar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho liberdade de expressão. Mas parte muito de quem vai ver. Se você acha que isso não tá bom pra você, que você não concorda com o que tá sendo dito, ou que tá sendo escrito, o que tá sendo cantado, é só você não acompanhar, só você não consumir aquilo. É por aí. Outra também é que as coisas distorcidas vão gerar outro impacto nas pessoas. E isso também é importante entender que nem sempre aquilo que está sendo dito é o que era para ser dito, porque está tirado fora de contexto. Tem também, a gente falou do humor, mas existe a ironia, né? Existem as metáforas, existem as percepções de análise. Então, a hora que o artista ele coloca as coisas, às vezes ele quer que você questione por outros vieses, né? Ele quer que você interprete isso de formas diferentes. E, de novo, né? A arte, ela nunca é só uma coisa. Ela é sempre muitas coisas. Sempre muitos pontos de vista. Então, ele é um pouquinho de cada uma dessas coisas. A gente não pode radicalizar e dizer isso é isso e isso é só isso e isso é só aquilo, né? A gente tem que entender o mundo de uma forma cada vez mais plural. A gente está vivendo momentos de globalização. E a globalização está nos colocando em contato com culturas do mundo inteiro. Independente de eu concordar ou não com o que acontece lá no Japão, nada me impede de eu assistir um anime, ou eu ler um mangá, ou, né? E trazer isso, e trazer as coisas legais da cultura deles para a minha cultura, né? Acho que isso é parte de um princípio de evolução de uma cultura artística, né? Porque existe a cultura do dia a dia, disso tudo, existe essa cultura artística. Então, essa percepção de uma cultura artística, ela tem que ser sempre ampla. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Queríamos agradecer a sua participação, foi muito importante na construção desse podcast. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado Nicole e Emily, parabéns pelo trabalho e por promover esse tipo de discussão e pela escolha do assunto também, para a turma, né, toda que se envolveu na produção, muito obrado pelo convite. A gente agradece em nome de todo mundo, então, que esteve fazendo, né? Não foi só a gente, teve os professores, teve os nossos colegas que fizeram todo o tema, que planejaram tudo isso. Então, acho que é um agradecimento a todo mundo e principalmente a você. Até mais. Valeu. Valeu, então. Tchau. Tchau. Esse episódio foi apresentado por Emily Cristine de Oliveira e Nicole Hartmann Segalin, com o roteiro de Alana Saraiva Santos e edição de Luiz Gustavo Gonçalves Gris, sob a supervisão dos professores Marcelo Ló e Juliarme Pires. A gravação e edição deste episódio foram realizadas no Laboratório de Mídias Sonoras da UNO Chapecó, sob supervisão dos técnicos Leonardo Camargo e Maria Luísa de Matos. O Colégio Nocast é uma produção do Colégio UNO Chapecó.